Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? É bom poder estarmos aqui no primeiro dia da semana, no início desta noite. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, pela semana que se passou, pelo cuidado do Senhor, para conosco. Nós louvamos a Deus por isso e somos gratos, não só por aquilo que Deus Ele tem nos dado, nós somos gratos também por aquilo que Ele fez por nós. E hoje é um dia em que trazemos a memória, a esse culto, daquilo que o Senhor realmente fez ao nosso favor. Eu quero poder ler um texto com os irmãos, apenas 2 versículos, nós faremos a leitura. Se você quiser abrir a Bíblia comigo, é no Salmo 103. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 103. Salmo 103, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, hoje somos chamados, nessa noite, a bendizer ao Senhor. Mas o salmista, ele aqui nos alerta algo impressionante nesse versículo. No versículo 2 ele diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça. Agora, o que é para a gente não se esquecer? Na correria do dia a dia da vida, nós esquecemos facilmente dos benefícios do Senhor. Por isso que hoje, é um culto de ceia também. Isso realmente é um memorial, para que a gente possa lembrar daquilo que o Senhor tem feito para nós. E hoje, nós lembramos do maior benefício que nós temos, que é o perdão, que é também a salvação e a nova vida em Cristo Jesus. O salmista está dizendo para nós: não se esqueça disso, que é para nós lembrarmos, quando nós, daqui a pouco, quando for fazer a ceia, você pegar o pão e o cálice, nós estamos dizendo assim para nós: minha alma, não se esqueça do que Jesus fez. Vamos, não é para você se esquecer dos benefícios que o Senhor tem feito para a sua vida. A gente às vezes esquece, na correria do dia a dia, que a nossa adoração hoje, ela vem cheia de memória, mas a memória da cruz de Cristo. É quando nós olhamos aquele alto sacrifício, que o nosso louvor seja cheio de gratidão, gratidão por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, que tudo o que há em nós bendiga ao Senhor, porque Ele nos resgatou pelo seu amor. E a Bíblia fala que realmente foi um alto preço que Ele pagou por mim e por você. E que nessa noite nós possamos realmente adorar o Senhor, mas não se esquecendo daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Olha para a sua vida, neste momento, quantas vezes o Senhor tem derramado sobre a sua vida? O que o Senhor tem te dado? Se você apenas tirar, esquecer, tirar assim, olha, deixa de lado um pouco a salvação, olha quantos benefícios o Senhor tem te dado. Mas agora, incluindo a salvação, é muito maior o que o Senhor tem dado para nós. E hoje, então, esse culto é para nos trazer a memória de tudo aquilo que Ele fez por nós. O salmista está dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça, irmão, porque o Senhor, Ele tem feito muito por nós. E nós devemos louvar o Senhor. Eu quero convidar os irmãos essa noite a louvar o Senhor, a exaltar, a glorificar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Feche seus olhos. Vamos buscar a presença do Senhor. E eu quero que você, neste momento,
possa orar a Deus, agradecendo pelos benefícios, agradecendo por aquilo que o Senhor fez por você. Agradeça pela vida, agradeça pelo ar que você está respirando, agradeça pela sua família, agradeça pelo seu trabalho, agradeça pelo cuidado, pelo sustento. Agradeça. Nós temos muito motivo para agradecer a Deus. Às vezes a gente esquece de realmente de parar e dizer: Senhor, obrigado. Mas olha para a sua vida nessa noite. Olha o que o Senhor te deu. Olha o que o Senhor tem feito para você. Então, neste momento, eu quero que você ore e diga ao Senhor: Pai, obrigado. Obrigado porque, sem eu merecer, o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem nos dado. Coloca isso diante do Senhor. Mas também coloca diante do Senhor para Ele falar no seu coração essa noite. Peça para que Deus possa tocar no seu coração. Que os cânticos, a palavra pregada, possa falar com você que está aqui. É você que Deus te trouxe para ouvir. Não endureça o seu coração. Peça para Deus, fala comigo, Senhor. Coloca isso diante do Senhor. Coloca a sua vida no altar do Senhor. Sua família. Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Essa noite, ó Pai, nós queremos, como dizer como salmista, bem dizer o seu santo nome. Ó Deus, muitas vezes, ó Pai, como Ele diz, nós esquecemos dos grandes benefícios que o Senhor tem feito por nós. Mas somos gratos. Gratos pelo teu amor. Gratos porque o Senhor morreu no nosso lugar, lá na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados. Grato a Deus porque o Senhor nos deu a salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos deu. Gratos ao Pai somos porque o Senhor nos deu para te adorar, te glorificar, te exaltar. Graças te damos também, ó Pai, essa noite por cada família aqui, por cada irmão, por cada visitante. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. E que nessa noite, ó Pai, o Senhor tenha a liberdade de agir e tocar nos nossos corações. Fale conosco, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que possamos, ó Pai, engrandecer o teu nome. Como diz o apóstolo João, não importa que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Que o nome do Senhor seja glorificado essa noite. Nos abençoe, Deus. Fale conosco. E obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que temos de realmente cultuar o Senhor. Receba o nosso louvor, abençoe os irmãos do grupo de louvor. Como igreja, nós possamos também cantar juntos para te exaltar, para te glorificar. Ó Deus, somos chamados essa noite a bendizer ao Senhor e não esquecer de nada que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoe, Pai, e obrigado. Eu coloco cada irmão, cada vida aqui nas tuas mãos. Aqueles que estão por vir, o Senhor possa trazer segurança. Aqueles que não puderem ficar, o Senhor possa cuidar, guardar e também trabalhar nesses corações. Louvado seja o Senhor. Já somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. E oramos ao Pai assim, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos louvar o Senhor com alegria, exaltar. Os irmãos do grupo de louvor vão chegar e nós vamos louvar o Senhor juntos.
Deus, ter o privilégio de louvar o Senhor, né? Com a minha voz, com o pouco que eu sou, tão pequeno que eu sou, mas o Senhor me dá o privilégio de louvá-lo e exaltá-lo. Glória a Deus. Quem está voltando? Próximo cântico, nós vamos cantar, nós iremos recolher as nossas ofertas. E eu quero ler um texto, para a gente poder recolher a oferta, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, 7 e 8, nós faremos a leitura. Diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará,
E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então nós temos, todos os cultos, nós recolhemos ofertas, dízimo, esse é o momento, também é um momento de adoração. Você pode fazer pelo gasofilaço ou pelo Pix que está lá, e que Deus esteja abençoando as nossas vidas. Também, com esse cântico, nós vamos, além de ofertar, nós vamos, depois assim que o pastor Irmanina começar a cantar, nós vamos sair do lugar e cumprimentar uns aos outros, Nós temos os visitantes hoje aqui. Eu quero agradecer a Deus. Hoje minha avó está aqui, a avó Judite, está ali sentadinha. Deus esteja abençoando ela. Também temos aqui o Alma, a Cláudia e a Ana. Deus abençoe vocês. Deus possa estar trabalhando no coração de vocês também. Ali está o Leonardo e a Kevin, já estão vindo aí, A Kevin, alguns cultos. Então que Deus esteja abençoando. Os demais são todos de casa. Mas irmãos, o importante é nós estarmos aqui, amém ou não? Deus trouxe você aqui. Então, assim que depois nós começarmos a cantar, vamos sair do nosso lugar e cumprimentar uns aos outros. Mas antes, vamos buscar a presença de Deus, já agradecendo pela sua oferta. Homer, nos leve a Deus o coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio. Nós podemos chegar aqui, ó Pai, nesse santuário, neste lugar extraordinário, este lugar, ó Pai, da casa do Senhor, para te prestar um culto de louvor, um culto de adoração, ao teu santo e bendito nome, ó Pai. Ó Pai, seja propício a nós, pecadores, miseráveis, Deus, mas redimidos pelo sangue de Cristo. Ó Pai, esse mesmo sangue que nos cobre, que nos justifica diante do Pai. E é, meu Pai, neste momento, nós levamos nossos pensamentos cativos ao Senhor, pedindo, ó Deus, como servo do Senhor, a bênção do Senhor sobre essa casa, ó Deus, sobre cada pessoa que aqui adentrou. Ó Pai, pedimos que dízimos as ofertas incluídas nessa noite. Venha, meu Pai, para a proclamação do teu reino, Senhor. Venha se expandir o teu reino, meu Pai, venha buscar almas que realmente não te conhecem, ó Deus. Ó Pai, se propício a nós, ó Pai, nessa noite. Fala aos nossos corações, precisamos ouvir a tua voz, de uma maneira especial, ó Deus, suprindo cada necessidade, cada coração desta noite, ó Pai. O Espírito, meu Pai, venha fazer a obra, ó Deus, que nós não conseguimos fazer, mas o Senhor pode, o Senhor conhece tudo, tudo está no teu reino, tudo está, meu Pai, conforme o teu conselho da tua vontade. Por isso, meu Pai, eu te peço, te suplico, ó Pai, seja conosco nesta noite, vai ser servido, ó Pai, na oração, como oferta ao Senhor. Ó Pai, somente isso podemos ofertar, porque, ó Pai, nós não temos nada além de ti, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor, meu Pai, é digno de toda adoração e manifestação, meu Pai. Te louvo por isso. Te agradeço, meu Pai, pelos visitantes que chegaram, em sequência, ó Pai, para os corações deles, cada um de nós, Pai, nesta noite. Assim eu oro, assim eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos cantar, e aí os irmãos têm a oportunidade de ofertar. E assim que o pastor e a menina começar a cantar, a gente sai do lugar com cumprimentos dos irmãos. Nosso hino Cristo venceu, Todo mundo já aprendeu, estávamos cantando para aprender. É um hino que fala sobre missões. Espero que as irmãs já tenham aprendido para a gente poder cantar com o Senhor Jesus. Vamos louvar.
Eu acho que muita gente não conhece a missão Asas do Socorro. Eu nunca ouvi falar de Asas do Socorro. A gente conhece a Asas do Socorro há muitos anos e é uma missão, são 100 e poucos lá voluntários. Todo aquele povo recebe, não tem salário, eles recebem as ofertas missionárias. Pilotos, mecânicos, operadores de rádio, todo aquele pessoal da Asas do Socorro, todos eles vivem pela fé. Não há registro de carteira, não há governo que pague, nada. Quem mantém essas pessoas lá são as igrejas. As igrejas que investem em missões. A Socorro é importante porque se eu tiver que chegar numa tribo, eu missionário, ao invés de eu ficar 2 ou 3 dias ou mais dentro de um rio, subindo o rio, por exemplo, eu vou levar 3, 4 dias. Às vezes com o avião, eu faço isso em 2 horas, 3 horas. Porque os rios, você já viu os rios como ele é, né? Você vai, depois você volta. Você vai, depois você volta. Você segue a direção do rio. Se eu estou lá com minha esposa servindo lá, seja pelo MEVA, pelo Missão Nova Centro do Brasil, tantas outras missões, Jocum, e eu preciso de gás, eu preciso de comida, eu preciso de remédio, quem leva é a Asas do Socorro. Então, a Socorro, a Missão Nova Centro faz a compra lá em Manaus, coloca no avião das novas tribos do Brasil e leva para nós lá na tribo, né? Já que lá não tem gás, não tem padaria, não tem mercado, não tem nada, então a missão novas tribos que leva remédio, socorro. Tem algum índio doente, algum índio ou algum ribeirinho, né? Doente e é urgente, a socorro vai lá, o avião busca e leva até Manaus, até Porto Velho, o local que tem. Percebe, irmãos, a importância desse trabalho? Como ele disse, eles têm um sonho. Tudo começou com um sonho. Nada começa grande. Tudo começa de um sonho, de uma coisa pequena. São pequenas coisas que se tornam grandes no futuro. Mas se elas não iniciarem, elas nunca chegarão a ser grandes. Porque é necessário chegar. Né? Amém? Temos mais alguma coisa? Não, só aquele lá, né? Tá bom. Ontem nós tivemos a reunião da Ordem dos Pastores, da subseção aqui da IDANOC, na Ribeirão, e nós tivemos lá o pastor Hélio. O pastor Hélio, ele é lá de Guarulhos, da Grande São Paulo, e ele é o atual administrador também de uma obra que a gente vai falar mais sobre isso, chamado Lar dos Avós. Quem conhece o Lar dos Avós? Quem já foi lá dos Avós? Não, né? É uma obra batista nossa, que temos lá em Guarulhos. Lá dos Avós é uma espécie de um recanto de idosos. Então, tipo, eu e a Anitta, assim, já tem condições de ficar lá já. Né? Não, né? Não, a gente já tem idade já. Pode estar lá, né? Eles aceitam a gente. Pode ter 60 anos. Mas lá tem gente de 60, 70, 80, 90, né? Então, tem lá uma espécie, eu recanto de
idosos. E lá hoje tem 32 idosos dentro do recanto dos avós. É uma área de 16 mil metros que temos lá em Guarulhos, fica lá bem no interior de Guarulhos, uma área muito grande para ser cuidada, para ser administrada. Tem vários profissionais, que são 30 profissionais que trabalham lá, todos com carteira registrada, todos os direitos trabalhistas lá, e mais profissionais como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiras e etc. Lá então as pessoas vivem, elas almoçam, elas jantam, elas têm as atividades dela. E o lar dos avós tem um problema. Um problema que eu acho que todo mundo tem. Falta dinheiro. Alguém falta dinheiro? Não, nem precisa levantar a mão, né? Falta dinheiro. Nós temos lá a despesa mensal de 200 e poucos mil reais, 210 mil por mês, para manter tudo. As entradas das pessoas que estão lá é de por volta de 110 mil. Então, entra 110, sai 210. Ou seja, tem aí um déficit de 100 mil reais. Esses 100 mil reais, ele é coberto por oferta das igrejas. As igrejas ofertam, tem uma oferta, e essas ofertas ajudam a manter a instituição. A instituição, mesmo com tudo isso, ela tem o caixa dela, é um caixa praticamente deficitário. Então eles vão administrando os pagamentos, né? Vão administrando isso ao longo do tempo. E é um exercício, quem trabalha na área financeira sabe que é um exercício constante disso. E aí ele lançou lá um desafio, o pastor Délio, que eu queria trazer para a nossa igreja. Eu queria que vocês, que nós, Igreja Batista das Vivas, fosse uma das igrejas que apoiasse o lar Recanto dos Avós. Quem sabe até, a gente está preparando aí, talvez, Franca, uma das igrejas de Franca, está pensando em fazer uma visita lá. Nós fomos lá pela nossa igreja, na época chamada Igreja Batista de Vila Euro. A gente foi lá no asilo, fomos lá no orfanato, a gente viajava bastante, né? Íamos para Ribeirão Preto, abrir a igreja em Vila Alzira, enfim. A gente viajava muito, era uma igreja muito movimentada, uma igreja missionária que nós vivíamos, né? A igreja abriu 5 novos trabalhos, a gente trabalhava muito nela, por ela, e até a Capelinha, até esqueci de falar para a Marina, ela foi aceita agora, junto conosco, lá na convenção brasileira. Na hora que eu vi, não tinha reparado. Aí tem lá, Igreja Batista de Capelinha, lá de São Bernardo do Campo. E nós trabalhamos nesse local, era muito pobre. Sabe pobreza? As ruas de terra, esgoto aberto, esse Capelinha. E nós íamos lá muitas vezes, né? Com barro e etc., trabalhar lá, com chuva. E eu fiquei feliz de ver hoje Capelinha como uma igreja também já organizada e também fazendo parte da convenção, né? Como éramos lá na época. Então eu fiquei feliz com isso. Então, irmãos, essa visão da gente por excelência. Qual é a campanha? Vocês vão rir, mas ela é séria. Tá? A partir de uma vez por mês, a gente vai avisar, quem estiver dirigindo sempre um mês antes, a gente vai avisar as datas. Nós vamos fazer uma coleta aqui, em dinheiro, onde cada um vai vir por pelo menos R$2. É muito dinheiro. R$2. É até uma vergonha, né? R$2. Amém? Você quer dar mais de 2? Sim. Não tem nada a ver com missões, não tem nada a ver com os dízimos, não tem nada a ver com as ofertas. É algo específico do lado dos avós. R$2. Se você tiver 3, pode dar 3. Tem 5, pode dar 5, não tem problema. Mas que cada membro da igreja dê R$2. Se cada membro der R$2, nós vamos enviar um valor X. É pouco, mais um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, né? De grão em grão, a galinha chupava, não é isso que diz Então é isso, né? Amém? Quem vai dar R$2 por mês aí? Vamos ver. Levanta a mão, deixa eu ver. R$2. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus pode contar com você?
Os velhinhos lá, os velhinhos lá podem tocar com vocês? Vamos fazer a vida dos velhinhos um pouquinho melhor? Quem sabe onde vocês ainda vai estar lá? A irmã já falou, os velhinhos ainda para Guarulhos lá, né? É bonito lá, viu, irmã? Assim, é simples, mas tem bastante verde, né? Você não vai sentir nem falta de Holândia. Se for por questão de verde, lá tem, né? Então, vamos mandar elas para lá, né? Para também, né, irmã? Então, quando a gente for, irmã, a gente já vê as irmãs lá, as irmãs da gente, né? Amém? Mas a semana que vem eu passo um vídeo para vocês conhecerem mais sobre, tá bom? Eu queria terminar a minha fala aqui, para precisar falar, pastor, que a maneira daqui à frente, hoje é um dia muito especial para a nossa calendário, para a nossa Convenção Batista Brasileira, hoje e amanhã. Que hoje, nossa convenção, nós comemoramos em todas as nossas igrejas, né, no Brasil, o dia da esposa do pastor. Não é de causa própria, mas grande parte do meu ministério, quando está certo, parte dele é graças, primeiro a Deus, primeiro, sempre. Ele sempre. Mas muitas vezes a minha esposa me ajuda muito, em oração, me abraçando, me orientando, trabalhando com as irmãs. A gente tem muito cuidado em relação a isso. Então, a minha esposa, ela é, eu exerço o pastorado, ela exerce comigo. Ela não é pastora, nós não temos essa visão aqui, né, em relação à pastora, mas ela é atuante, ela me ajuda. E ela é uma bênção para mim, pessoal, como esposo, como pastor, como servo de Deus, ela me ajuda muito. É uma forma da gente dizer obrigado. Eu acredito que através da vida dela também os irmãos são abençoados de alguma forma. Acredito, que através dela Deus o usa para também ajudar e abençoar cada um. Vamos ver o vídeo que fala sobre isso. Ele não chama apenas um homem, ele chama uma família, porque o ministério nunca é vivido sozinho. Existe uma mulher que me ajuda, que sustenta o coração, que fortalece o silêncio e serve com amor. O dia da esposa de pastor nos lembra que o chamado também passa por ela. A igreja não vê o pastor, Deus é a família inteira. Existem filhos que crescem aprendendo sobre a fé de fé, que testemunham milagres, que compartilham renúncias, que fazem parte da missão. O dia de oração pelos filhos de pastores nos convida a olhar para eles com cuidado e intercessão. Quem sustenta o pastor em oração também protege a próxima geração. A família pastoral é uma família como qualquer outra. Ama, aprende, supera, confia, mas carrega um chamado que impacta muitas vidas. E todo chamado precisa de proteção. Por isso, nos unimos em oração, por esposas encorajadas, por filhos guardados, por lares fortalecidos, famílias protegidas pela armadura de Deus. Honre a esposa do seu pastor, interceda pelos filhos do seu pastor, fortaleça a família pastoral da sua igreja. Quando a família está fortalecida, a igreja avança com mais firmeza. Amém? E amanhã é o dia de oração pelos filhos do pastor. Eu tenho um casal de filhos, a Stephanie e o Bruno, né? A Teca e o Bruno, que estão lá na capital, moram lá. Olha pela vida deles, né? Pela nossa família. Amém? Eu vou perguntar, alguém gostaria de fazer oração pela vida da Nina? Vem cá, irmã. Obrigado por você existir. Vamos ficar de pé, irmão, para subir as nossas mãos e abençoar a vida de Jesus. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela igreja que temos, Senhor. Deus, o Senhor tem feito. Somos gratos a Ti, Senhor. Queremos te agradecer pela vida da igreja, Senhor. Possa usar a tua serva cada dia mais a nosso Senhor. Que ela possa dar as mais novas, Senhor, estando com elas.
orar, irmãos, ali na frente. Antes, dois avisos. Deixa eu aceitar algumas coisas que eu esqueci. Mas dois avisos. Quarta-feira não haverá o ensaio do coral, da cantata de Páscoa. No dia 14 é o encontro das mulheres, o dia todo lá, tem que pôr Evanina. Quem for participar para se inscrever e também se inscrever nas oficinas. E também no dia 7, sábado que vem às 14h30, começam as nossas aulas de bateria. Todos os irmãos que estão inscritos, aqueles 6 que estão inscritos, devem estar às 14h30 já com as suas baquetas, para as aulas de bateria que começam sábado que vem às 14h30. Vamos ver se daí saem alguns tocadores, Tocadores, para o lado de Deus. Amém? Não? Então vamos louvar o Senhor? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor? Deus cuida de mim. Preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus,
Senhor Jesus, por este momento. Nós te agradecemos por tudo que louvamos ao Senhor. Que o Senhor receba no teu trono de graça, em nome de Jesus. Abençoa a tua palavra agora que vai ser explicada, que fala a cada coração, Jesus. Que a tua palavra seja edificada em nossas vidas para a tua honra e a tua glória. Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, primeira epístola, né? 1 Pedro, capítulo número 5. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos números 1 até o verso de número 11. 1 Pedro, capítulo 5, de 11, diz assim: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero com eles, testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo, e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. O verso seguinte diz: pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte a ganância, mas de boa vontade. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes, tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. O verso seguinte diz: do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem devorar. Verso 9: resistindo, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. E ainda, ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. E o verso 11: a Ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Pai, obrigado por podermos estar na Tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui em paz. Em paz chegamos, em paz estamos. Oramos no Senhor pela Tua palavra. Que a Tua palavra, através da ação do Espírito Santo do Senhor, seja ministrada aos corações de cada um que está aqui, segundo os Teus propósitos, segundo a Tua vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, abençoa, Senhor, e fala no Senhor, porque nós precisamos sempre Te ouvir. Em nome de Jesus, nós oramos e nós pedimos ao Senhor. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, a gente pode dizer que tem aqui uma introdução dele, que nós não vamos pensar nele, que ele fala sobre os pastores. Para nós, batistas, sempre é importante dizer que, para nós, a palavra bispo, presbítero, ancião, pastor, em todos os momentos que você encontra essas palavras nas Escrituras, pastor, bispo, ancião, presbítero, elas sempre são sinônimos de uma palavra chamada pastor. E elas são exercidas de maneiras diferentes. Um pastor, ele exerce o papel de bispo, que é supervisor, da relação da obra de Deus como um todo. Ancião, como aquele que é o pai de todos e cuida de todos, como um pastor que cuida de todo o rebanho, e assim, cada um deles tem uma função sempre atribuída à pessoa do pastor. Nós somos, batistas, nós não somos uma denominação
episcopal. Não há nem nada que reina sobre nós, humanamente falando, né? Não há um sínodo, não há um presbitério, não há uma sede. Nós somos uma igreja batista autônoma, a autonomia da igreja local. Então nós chamamos que nós somos uma igreja, ou somos uma denominação congregacional. Nós não temos ninguém que vem de fora e habita na igreja. E nós, o nosso governo congregacional, através da nossa Assembleia, ela é o governo máximo da Igreja Batista, é a sua Assembleia Unida. O pastor, ele é o servo, ele está para servir enquanto bem servir. Quando a igreja entender que aquele pastor não serve mais, a igreja convida a se retirar, né, através da sua Assembleia. A Assembleia volta a saída do pastor, o pastor sai. A Assembleia vota uma comissão de sucessão pastoral. Essa comissão vai trabalhar no sentido, junto com a associação e a ordem dos pastores, trazer pastores da nossa denominação até escolher também tudo em Assembleia. Então a Assembleia é o órgão máximo da Igreja Batista, mas nós sempre estamos submissos à palavra de Deus e à vontade de Deus, que está acima de todos nós. Então, aqui quando ele usa a palavra presbíteros, você pode traduzir como pastor, como aquele que cuida, aquele que está colocado sobre o rebanho de Deus, com objetivo. O pastor, ele veio para servir. O pastor não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele vem para trabalhar. Ele vem para cuidar de um rebanho que não é dele. O rebanho é de Deus. As ovelhas são de Deus. Vocês são de Deus, amém? Sim, vocês são de Deus. Então, a palavra de Deus diz que nós temos o sumo pastor, que é Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele diz que aquele que ouve a minha voz, vem até mim. Não é isso? Ele é o nosso sumo pastor. Humanamente falando, Deus colocou pastores, mas eles são humanos. Eles são vários. Eles têm suas fraquezas. Mas o Senhor Jesus não. Então eu tenho as ovelhas, mas elas não são minhas. As ovelhas é de Deus. E eu vou prestar conta um dia das ovelhas que Deus mandou eu cuidar. Eu vou prestar conta para Ele. Se eu cuidei bem, se eu cuidei mal, se eu fui relapso, se eu fui omisso, se eu fui um bom pastor ou não. Quem vai dizer isso é o Senhor. Ele vai me julgar. E Ele vai dizer: Estevão, fiquei feliz com você. Estevão, fiquei triste com você. Mas esse é um problema meu com Ele. Ele vai falar sobre isso. Então, na história das igrejas, esses pastores que vêm, pastores que vão. Existe isso. É um movimento. A igreja vem, mas o pastor vai, o pastor vem. O pastor vai, o pastor vem. E assim é. Há igrejas que têm pastores há 30, 40 anos, o mesmo pastor. Mas há igrejas que não, já passaram diversos pastores dentro dela. Mas a palavra de Deus aqui diz, então, que Deus está falando com os presbíteros. E aqui ele diz, entre outras coisas, para que a gente possa apacentar no rebanho de Deus, que é o verso número 2, que é a minha função, o meu trabalho, a minha obrigação. Enquanto chamado ou comissionado para o ministério pastoral, minha obrigação é cuidar do rebanho de Deus. E ele diz que eu tenho que ter cuidado ao fazer isso. Eu não posso fazer de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu tenho que tomar certos cuidados. E entre eles, Pedro diz para mim que uma das coisas é fazer de forma voluntária. Não é por obrigação, mas por amor a Ele. Voluntariamente eu me entrego a Ele por amor e cuidado. Também ele diz que não é por nobre ganância. Ou seja, sim, infelizmente há pastores que estão mais preocupados com o dinheiro. Há pastores que são mercenários. Sim, infelizmente há. Está preocupado, quem pagar mais, ele vai. Ou quer benefícios, que algumas igrejas têm benefícios muito bons, mas há igrejas pequenas, pobres, que não têm muitas vezes condições
nem mesmo de dar uma ajuda de custo ao seu pastor. E a palavra de Deus diz: cuidado, espelho, cuidado, pastores, não fazer, não banhe por ganância, ou seja, querendo algo material em troca, mas fazendo por amor, por aquele que o chamou, por aquele que nos vocacionou. E ele ainda diz, sempre com alegria, ânimo pronto, verso número 2, ele diz isso, né? De boa vontade, ou ânimo pronto. Então nós fazemos com alegria. Ontem nós estávamos lá na igreja de Simeone, e aí estava o pastor Carlinhos e eu lá olhando, tem um termômetro. E no termômetro tinha 2 casas. E eu conversando com o pastor Levando, falei: pastor Levando, tem lá um termômetro, olha lá. Tem lá. Eu acho que eles estão querendo comprar aquele golpe. Aí chegou o pastor Carlinhos, que é o pastor da igreja de Simeone. Eu falei: pastor, e aquele termômetro lá, vocês estão querendo comprar por propriedade? Aí ele disse: não, nós já compramos. Compramos, mas não pagamos. Estamos pagando R$5.000 por mês. Mas eu fiquei feliz, sabe, irmãos, porque isso me alegra quando eu vejo uma igreja assim, no caso deles, lá, né, com essa visão. Estão quase chegaram de uma esquina para quase a outra de propriedade. E eles estão lá, falou: pastor, todo mês para fechar a conta, a gente rala. Jantar, almoço, isso, aquilo, não, isso, oferta, para a gente pagar as parcelas de R$5.000 por mês que eles têm que pagar. Mas, irmãos, foi um presente de Deus. Eles compraram 80 mil de entrada. E a propriedade toda sendo de 280 mil. Olha que bênção. Então, quando eu vejo esse fazer com alegria, e ele falando com alegria, eu falo: pastor, é no sonho da nossa igreja, que é essas propriedades. E nós queremos fazer uma reforma, essa reforma abençoar o bairro, abençoar as pessoas, tudo isso é muito bom. Mas, e ainda, ele fala de uma coisa muito importante. O pastor não é dono. Eu sempre falo isso nas aulas, né, de integração. O pastor não é dono de igreja, amém? Não é dono. Dono é Jesus. Ele é o dono da igreja. A igreja é dele. A igreja não é dele. E ele diz, lá no texto que nós falamos, ele usa a palavra ditador. Próximo versículo lá. Ele fala lá: não tem domínio sobre ele, mas servindo ao convencente. Então ele diz ao mesmo tempo para mim: não tenho domínio, não sendo dominador da igreja, mas eu tenho que ser bem exemplo. Enquanto pastor, eu tenho que ser exemplo. Eu não sei se eu sou um bom exemplo. Vamos fazer essa anotação agora, tá? Vou perguntar para os irmãos se eu sou um bom exemplo ou não. Eu não quero passar aqui, né? Não sei. Mas exemplo. Exemplo de vida. Exemplo de amor. Exemplo de cuidado. Exemplo de compromisso com Deus. De levar as coisas de Deus a sério. Né? Não de qualquer jeito. Ser exemplo. Mas tudo isso ele fala, então, até no verso número 4, quando ele diz: olha, quando vier o sumo pastor dele voltar, Jesus voltar, o Senhor voltar, alcançareis incorruptível coroa da glória. Então, eu sei que um dia, quando eu prestar contas, eu alcançarei aquilo que a palavra de Deus diz, uma coroa, chamada coroa da glória, que eu vou receber ou não quando chegar no céu. Né? E não falta muito, né? Eu acho que daqui a uns 20 anos eu já estou lá no céu. Mais ou menos isso. Né? Mas o mais importante para nós aqui, eu queria que os irmãos pensassem comigo a partir do verso 5. A partir do verso 5, Pedro ele vai dizer dos jovens serem submissos aos mais velhos, aos anciãos. Hoje nós sabemos que a nossa sociedade, os valores dela estão tanto quanto transformados, mudados, onde muitas vezes o jovem não respeita mais a figura dos mais velhos. Né? A minha idade denuncia a minha educação denuncia a minha idade.
Quando eu sempre chamo as pessoas de senhor e senhora. Né? Senhor, senhora, educação. E muitas vezes a palavra de Deus diz aqui para os jovens, sermos sujeitos aos mais velhos. Respeitar os mais velhos. Amar os mais velhos. Cuidar dos mais velhos. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Mancebos, serem sujeitos aos mais velhos, aos anciãos. Respeitem, os ouçam, vejam os exemplos dele. Porque normalmente, quando alguém idoso fala, é porque ele quer bem. Ele não fala por falar. Ele fala porque quer ver o bem daquela pessoa. Porque o mais velho passa por várias experiências de vida, boas e não boas. Situações desagradáveis, situações de tristeza que o jovem muitas vezes está passando e irá passar. E aí o mais velho diz, não, isso... Quer ver um exemplo disso? Quantos aqui já choraram quando perderam o namorado ou namorada? Ninguém vai dizer, né? Ninguém vai falar. Não estou dizendo que fui eu. Se eu for falar, alguém aqui chorou por uma namorada? 2. Mais alguém? Será que só 2? Só 1 ou 2? Eu não sei. Ninguém mais chorou por perder a namorada? Não. Vocês estão com vergonha de falar. 3. Mas se for só um pouquinho, vai parecer mais. Né? Aí chega alguém mais velho e fala assim, né? Chorando. Ah, eu vou morrer. Já viu aquela história, né? Eu vou morrer. Eu não sei viver sem. Aquela coisa, né? Ah, eu preciso dele, eu quero. Ah, ele é lindo, ela é linda. Ah, eu não sei. Ah, o que eu vou fazer da minha vida agora? Já viu essas frases assim, né? Quando termina um relacionamento? Aí vem o mais velho e fala, filho, logo você já está olhando o outro, logo já tem outro. Eu já passei por isso. Né? Chora não, isso é normal. Né? A vida é assim mesmo. Por quê? Porque o mais velho já passou por isso. Então na igreja de Deus, o mais novo ele tem que aprender a ouvir e a respeitar o mais velho. Mas ele vai além. É interessante que ele começa com os mancebos, mas chega uma hora que ele muda isso. Na verdade ele diz, todos sejam sujeitos. Ele fala aqui, ó, sede todos sujeitos uns aos outros. Agora ele mudou. Não é mais o mais novo. A Bíblia diz que nós temos que ser humildes. E sabe, nesse ponto eu digo assim, eu não vejo. A minha igreja, a igreja que eu congrego, a igreja que eu sirvo, uma igreja orgulhosa. Eu consigo enxergar isso. Espero estar certo. Eu não vejo pessoas orgulhosas. Eu vejo pessoas simples, pessoas humildes. Independente da condição financeira de cada um, independente da condição intelectual de cada um, eu vejo que nós somos iguais. Amém? Nós somos iguais. Nós andamos todos iguais. Nós não temos estrela, não temos sol, não temos alguém que está acima dos outros. Né? Então nós somos iguais. E a Bíblia diz isso. Que nós sejamos sujeitos uns aos outros. A vida comunitária. A vida comunitária de uma igreja, a igreja, sim, eu estava até conversando com quem sobre isso. Nós estávamos conversando, eu e mais alguém, não lembro exatamente quem e quando. E nós estávamos falando de igrejas maiores. A Igreja Batista Central de Santo André, ela tem 3.500 membros. É uma igreja muito grande. A Igreja Batista de Vila Gerte, que é a igreja que meu avô se converteu durante muitos anos, é uma igreja de 4.000 e poucos membros. A Igreja Batista de Santo André, a primeira, é uma igreja de 2.000 e poucos membros. E são igrejas grandes, são igrejas que tem muita gente, não é como aqui. Então, está falando, se juntar todos os batistas da nossa denominação, da nossa associação, às vezes dá uma igreja, somando todos, né, as igrejas batistas da nossa associação. Então,
Como é que as pessoas se conhecem? Não se conhecem. Como ela sabe quem é quem? Eles não sabem quem é. Muita gente. Muita gente. Há um fluxo enorme de gente. 3.500 pessoas entrando ao mesmo tempo, saindo ao mesmo tempo. E a única forma deles se conhecer é através das células, através dos pequenos grupos, multiplicadores. É a única maneira deles se conhecerem de fato. Estava falando isso com o pastor Gilson, que vai mandar para ele. Eu falei, lá você tem igrejas pequenas e igreja grande. A igreja grande, você vai entrar, ninguém vai saber nem quem você é. Você é só mais um do meio de uma multidão. Mas a Bíblia ela diz que nós temos que ser sujeitos uns aos outros e cuidar uns dos outros. Isso tem uma expressão chamada amor. Amor pela nossa irmandade, pelos nossos irmãos. Cuidado. Sabe, irmãos, essa semana eu coloquei no nosso grupo da igreja um apelo. Eu até falei, irmãos, eu não estou pedindo, eu estou suplicando. Não sei se irmãos lembram, usar a palavra, eu estou suplicando que vocês orem pelas irmãs enfermas. Eu não estou pedindo óleo. Por quê? Porque aquilo está doendo. Porque há irmãs sofrendo. Sabe? A gente está bem, mas tem gente sofrendo. E gente que é minha irmã ou meu irmão. E esse meu irmão, no caso são irmãs, eles estão sofrendo. Eles estão doendo. Uma coisa é a dor do corpo, a outra é a dor da alma. É aquilo que dói. E essas pessoas precisam, elas se tratam, mas tem um remédio que nós podemos. E a luta que nós podemos fazer, irmãos, é orar e abraçar. Sabe, é nesse ponto que talvez a gente tem que ser mais, entre aspas, essa expressão que a gente chama não sei se eu ouvi essa expressão, né? Mais próximo, mais junto. Mais junto. Uma igreja mais junto. Não uma igreja espalhada, mais junto. Sabe? Eu fiquei lá vendo, estava vendo o caso de uma irmã, e eu não vou citar nomes aqui, né? Mas eu fiquei pensando, puxa, será que as irmãs poderiam ter ido para a casa daquela irmã e limpado a casa dela? Será que as irmãs poderiam ter ido lá no dia da semana e feito um almoço para ela? Será que as irmãs poderiam ter ido lá e falar, o que você precisa fazer já que você está de cama? Tem louça para lavar, tem comida para fazer, a casa está limpa. É um ato do quê? De amor, de preocupação. Eu sei que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo de cada um por si. É um mundo das pessoas, cada um quer ficar no seu cantinho. As pessoas querem ter a sua privacidade. Muitas vezes a gente nem visita pessoas porque as pessoas não querem ser visitadas por pessoas. Ela quer manter uma distância do pastor. Não, vai na minha casa não. Tem gente aqui que vão fazer 2 anos de ministério dessa igreja, agora acho que semana que vem. Eu faço 2 anos. Estou aqui como pastor dessa igreja. Eu nunca tenho casa aqui, eu nunca fui visitar. 2 anos. No passado, isso aí me gerava uma inquietação enorme de não visitar os membros, né? O pastor que não visita reclama, não é pastor? Mas lá Rebanho não quer a presença do pastor. Isso mudou. Mas voltando, irmãos, sede humildes, sede pacientes uns com os outros, que ele fala aqui, ó, sede sujeitos uns aos outros. Vivamos cuidando uns dos outros. Não é ser fazendo ingerência na vida dos outros, dos irmãos, mas é em amor, cuidado. E eu fico pensando, será que aquela irmã precisa de alguma coisa? Será que ela tem remédio? Será que ela está conseguindo se levantar? Será que ela tem roupa para lavar? Será que ela precisa de alguém para conversar? Será que ela precisa de um ombro para chorar? Sim ou não? São pessoas.
carentes muitas vezes. Ainda mais quando estão enfermas, elas se sentem muitas vezes vulneráveis, impossibilitadas. E aí entra então a igreja. E ele fala da igreja como uma igreja humilde, que é uma igreja que se sujeita. E aí eu vejo uma igreja, tem até um nome que nós usamos, que chama Koinênica, é uma comunidade terapêutica que a gente estudava na universidade, né? Uma universidade terapêutica, Koinênica, uma universidade, uma igreja que tem um cuidado pastoral. Ela não está só na figura do pastor, mas todos procuram pastorear mutuamente um ao outro, cuidando um do outro. Aqueles lá, às vezes ficam as panelinhas, né? Tem igreja que tem panelinha, né? O panelão, vocês já viram isso? Não? Panelinha ou panelão? Grupos, né? Isolados. Não, nós não podemos ser panela. Nós temos que ser a igreja de Deus, onde todos cuidam de todos, porque às vezes você cuida daquele que você conhece. Você cuida daquele que você mais ama. Você cuida daquele que é seu amigo. Mas aquele outro irmão que você não conhece tanto, não merece o seu cuidado? A sua ligação? O seu zelo? Cadê o amor? A palavra de Deus diz para nós, onde Deus diz, amai ao Senhor de todo o teu coração, força, né? De todo o teu entendimento, não é isso? E a segunda grande lei é o quê? Amado o teu próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, quando eu estou exercendo o amor do meu irmão, quando estou cuidando do meu irmão, estou exercendo o quê? Amor. Nós falávamos isso hoje de manhã, no explorando a palavra. A questão de amor. A motivação do trabalho de Deus só tem uma origem. A motivação é amor. A base é amor. Se não houver amor, não há trabalho. Se não há trabalho, não há resultados. Os resultados só ocorrem quando há trabalho. Sem trabalho, não há resultados. Porque nada acontece. Então, se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer por amor. Amor é quem? Nós, meus irmãos. Isso é importante na vida comunitária da igreja, sabe, irmãos? Nós não somos isolados. Cada um de nós não é um mundinho. Nós somos irmãos. Amém? Somos irmãos. Significa que temos o mesmo Pai. E esse Pai quer que seus filhos vivam em comunhão. E a comunhão não se dá apenas nos encontros da igreja local, quando ela se reúne localmente para os serviços. Mas a comunhão também existe fora do ambiente dessa salvação, onde nós cuidamos uns dos outros. Hoje, com as tecnologias e as mídias, fica um pouco mais fácil, também mais impessoal. Irmão, como é que você está? Não é isso? Irmão, como é que você está? Seja irmão, irmã, alguém que cuida. Eu tenho uma lista de pessoas que semanalmente eu mando um recado para elas, de forma personalizada. Mas é uma lista de homens, todos homens. Tem duas irmãs que também de vez em quando eu mando. Mas normalmente eu peço para mim na mandar. Mas de vez em quando eu mando também. Como pastor, eu falo, estou sentindo a sua falta. Se eu falo para alguém, estou sentindo a sua falta, é o quê? É o quê? É cuidado? É amor? Estou sentindo a sua falta. E você pode fazer isso. E é muito simples você fazer isso. Basta pegar o seu celular de última geração, a sua iPhone 20, celular, né? Abrir o seu WhatsApp, né? Colocar um coraçãozinho no começo. Olha, eu lembrei de você agora e estou orando por você. Bom, quanto dia? Segue, envia. Isso não é bom? Tem gente que precisa disso. Ele precisa sentir-se amado. Precisa sentir-se querido. Há pessoas que, até uma mensagem de uma das pessoas, vai
não me sinto integrado à igreja. Aí eu falei, mano, o diabo quer justamente isso. O diabo quer que você se sinta o quê? Isolado, não pertencente. O diabo justamente quer que você não esteja presente, que você pode viver sozinho, que você não precisa da comunhão, você não precisa estar nos irmãos, você não precisa conviver com seus irmãos. O diabo quer isso, porque você estando sozinho, isolado, fica mais fácil de te derrubar. E ele derruba. Por isso que ele vai dizer, cuidado com o diabo, nosso inimigo, porque ele é como um leão, que ele fica o quê? Rodeando até que, numa hora de fraqueza, ele ataca. Nós não somos tão fortes assim, como imaginamos. Então, irmãos e irmãs, ele fala isso, sujeitai-vos uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Sejamos então o quê? Humildes. Amém? Humildes. E essa humildade, ela é importante. Algo que eu aprendi. Eu aprendi uma coisa na minha vida cristã. E eu procuro exercer. Eu aprendi da seguinte forma. Espero, fique atento aos seus irmãos. Porque Deus pode usar qualquer um desses irmãos para te abençoar de alguma forma. Primeira coisa que eu aprendi. Deus usa pessoas. Amém? Deus usa? Deus usa. Se Deus usa pessoas, Deus pode usar qualquer um dos irmãos. Sim ou não? Deus pode usar. E Deus pode usar você para me abençoar. Sim? Como Deus pode usar outra pessoa para abençoar você mesmo. Então você é abençoado e você é abençoador. Porque Deus pode te falar. Mas falar, ouvir pelo Espírito. Às vezes a gente não pode falar qualquer coisa. A gente tem que tomar cuidado. A Bíblia fala da sabedoria. Tem pessoas que a gente fala uma coisa, ele vai entender de outra e vai subir. Tem pessoas que vai ouvir aquilo, vai entender de uma forma e vai sentir-se bem. Então, nós precisamos entender isso, né? Essa questão do amor. E de como que a minha vida pode ser bênção na vida de outra pessoa. E aí ele vai dizer, humilhai-vos então debaixo da potente mão de Deus, verso 6. Por quê? Porque nós sendo humilhados, nós seremos exaltados no tempo de Deus. Eu não sei, irmãos e irmãs, a sua história, mas eu me lembro de várias situações que eu passei de forma humilhante. E uma vez eu me senti muito humilhado, foi quando nós saímos, né, dos batistas bíblicos, e nós fomos para a convenção batista brasileira. O pastor que nos acolheu é um homem de Deus, era, né, um homem de Deus, o pastor do Deus, ele era pastor, aquele homem era pastor, sabe pastor? O único defeito dele é que nós somos santos, cuidado dele, né? Nem tudo é perfeito, ele era santinho, né? Mas antes, melhor ser santíssimo que palmeirense ou São Paulo, né? Mas enfim, aí já mexi com todo mundo, mas enfim, né? Voltando aqui ao texto, esquece isso aí, voltando. E nós tínhamos na reunião do conselho, aquela igreja, como era muito grande, muitas coisas não eram resolvidas em assembleia, eram resolvidas em conselho. E eu ia nas reuniões de conselho. E aí eu via lá a congregação de Los Angeles, a congregação do Capelinha, os irmãos lá de Seleta, os irmãos lá do Telma, e eu não estava pastoreando ninguém. Eu estava no banco da igreja. Aquilo me consumia. Aquilo me desgastava. E eu me lembro de uma dessas reuniões que eu não me contive. E eu comecei a chorar. E ali eu abri meu coração com os pastores, né, dali, da nossa igreja, e com Deus. E uma coisa que eu falava, Senhor, eu fui chamado para quê?
não estou fazendo nada. Eu sou um servo. Isso me machuca. O fato de eu ser um servo e do servo. Naquela época. E eu lembro que eu chorei para que Deus desse algo para fazer. Que Deus fizesse alguma coisa. Mas eu não tive vergonha de abrir o coração para as pessoas que lá estavam naquele dia. Eu não tive vergonha. Eu me humilhei. Porque eu me sentia um nada. Já sentiu nada alguma vez? Às vezes a gente tem isso, né? A gente às vezes sente nada. E abrir o meu coração para Deus. E Deus, Ele cuida de mim. Então as lágrimas que eu derramei naquele dia, a humildade que Deus teve naquele dia, a humilhação que eu passei naquele dia, aos olhos de Deus, gente, não passa desapercebido. Deus não resiste a um coração que se humilha. Você quer ver a sua oração respondida? Se humilha. Não se cale. Se humilha. Chora. Pode chorar à vontade. Berra, chora. Vai no seu quarto, vai chorar e chora. Deus vai ouvir a sua oração. E Deus, no tempo certo, Ele vai responder as suas orações. E aí nós começamos a trabalhar. Nós não parávamos na igreja. Nós todo domingo tínhamos uma agenda. Como os outros pastores das outras congregações também trabalhavam, a maneira que nós começamos a encontrar de servir foi, uma delas, abrir um PG em casa, um pequeno grupo multiplicador em casa. Isso foi em 2007, 2008. Abrimos um PG do Thelma. Foi uma alegria receber aqueles irmãos e o nosso PG. E na festa do PG, nossa PG era fantástico. Isso para o nosso pequeno grupo lá. Outra coisa que nós descobrimos, que Deus mostrou, nós íamos cada domingo numa congregação. Então nós íamos na congregação lá de Los Angeles, ia na congregação da Capelinha, e nós íamos em outra congregação. O que nós fazíamos? Era a maneira que nós encontramos de ajudar os outros pastores a descansar. Então ele sabia que aquele domingo a gente ia, então ele poderia descansar. Como? Quando a gente ia lá e servia naquelas congregações, ajudando os pastores. Nossa, aquilo nos encheu de alegria. Por quê? Porque a gente começou a sentir útil. A gente, pela humildade da nossa vida, Deus começou a nos usar para sermos bênçãos. Assim como Deus pode te usar para você ser bênção. É na humildade que Deus trabalha. Sabe, não é no orgulho, não é naquilo que eu acho, naquilo que eu sei, é no poder do Espírito Santo que as coisas acontecem. Amém? É no poder da palavra de Deus. É Deus que faz. A gente se sentir útil nas mãos de Deus é uma sensação prazerosa, porque eu sei que Deus está ali no céu. Está usando. Irmãos, nós em breve teremos a abertura lá no nosso pequeno grupo lá em Nuporanga. Nós podemos ser uma bênção para os irmãos de Nuporanga. Lá pode ser o início da Igreja Batista de Nuporanga. Em breve nós estaremos organizando a nossa congregação lá em Morragudo. Então nós estamos nos esforçando, os irmãos estão trabalhando lá em Altimóvel, os irmãos estão trabalhando lá em Tuberá, nós estamos trabalhando lá em Morragudo. Agora nós estamos com visão de Nuporanga. E eu mando o recado para as pessoas e falo, gente, precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que seja bênção. E nós colocamos e estamos esperando a resposta da oração. Você não quer cuidar? Não sabemos ainda a resposta. Mas, gente, se dependendo de seja alguém, nós torcemos para que seja a pessoa que nós procuramos, a ser bênção para aqueles irmãos, na vida da irmã Encia, na vida do irmão Marcelo, na vida da família do Nelson.
Você nos pensa na vida de pessoas. Sabe, a gente, Jesus morreu por pessoas. E Deus ama pessoas. E Deus ama pessoas. E eu vou, na verdade, depois eu vou continuar nessa mensagem que vem, mas ele diz isso: humilhai-vos, irmãos e irmãs, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Deus te exalte. E creia, Deus é fiel, Deus é justo. O seu choro hoje pode trazer sorriso. A sua tristeza hoje no Senhor pode trazer alegria amanhã no seu coração. Eu tenho certeza parece que é proposital, né? Parece que é proposital. Eu tenho certeza de que muitos de nós já sofremos, já choramos, já desanimamos, nos entristecemos. Tenho certeza que é natural que isso aconteça por todos nós. Mas eu tenho certeza que o extraordinário aconteceu. Que o Senhor Deus, Ele olhou as minhas lágrimas, Ele olhou o estado do meu coração, Ele viu como eu estava emocionalmente, no meu coração. Eu tenho certeza que Deus, Ele viu como eu estava e Ele veio até mim e Ele me consolou. Ele cuidou de mim. Ele me curou, Ele me salvou, Ele cuida de mim, Ele me colocou em lugares altos, mas quem me coloca é Ele. É Ele que vai e me põe. Sabe, irmãos e irmãs, a humildade, mesmo com lágrimas, mesmo se às vezes é difícil, mas seja humilde, vale a pena. Vale a pena você se humilhar. Vale a pena às vezes você se negar. Vale a pena você deixar de contar com você mesmo e deixar o Senhor Deus agir. Vale a pena. Sim. E eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Porque o meu Deus, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele sabe todas as coisas no tempo dele e vai te colocar em um lugar abençoado. E Ele vai te recompensar por isso. Deus, Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra existe. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela fala. A Tua palavra me ensina. A Tua palavra, ela me conforta. A Tua palavra me desafia. Eu amo a Tua palavra, porque é a palavra de Deus. Eu a amo. Ó Deus, eu sei que muitas vezes eu preciso me corrigir diante dela. Mas, Pai, nesse tudo, Senhor, eu peço que o Senhor sempre continue falando a cada um de nós. Que a palavra de Deus seja sempre pregada nesse culto. Que a palavra de Deus ela seja anunciada, ouvida e principalmente vivida. Que haja em nós o viver. Em especial, Senhor, naquilo que vimos a Tua palavra nesta noite, que haja na vida desta igreja, meu Pai, na vida dos meus irmãos, um espírito de humildade, um espírito de serviço, um espírito de amor, um espírito onde nós nos preocupamos uns com os outros, onde nós amamos uns aos outros. E nós não falamos que amamos, mas acima de tudo, que nós fazemos atos de amor, que mostram o nosso amor. Não por aquilo que falamos, mas por aquilo que vivemos. Ó Deus, que a nossa igreja seja uma bênção, na vida do outro. Daqueles que nos visitam, dos idosos, dos jovens, dos adolescentes, das nossas crianças.
Ó Deus, que haja um cuidado, que haja realmente aqui a gente esteja preocupado com os filhos dos nossos irmãos, os adolescentes dos nossos irmãos, com os nossos jovens, com os nossos idosos, com os nossos casais, que haja preocupação, ó Deus, com toda a nossa igreja, para que a gente cuide, que a gente ore, que a gente busque, que a gente diga, que a gente age em amor, para abençoar as nossas crianças, as crianças ainda de colo, as crianças que estão crescendo, os adolescentes que estarão chegando, os jovens que estarão chegando, os casais, os idosos. Ajude-nos a vivermos o amor, da mesma forma como Cristo se entregou por nós, nós possamos também nos entregar por amor a Cristo. Abençoe, Senhor, agora a celebração da ceia. Que o Senhor, meu Deus, abençoe esse momento. Que o Senhor fale, Senhor, através do sangue, do corpo, do pão, do cálice. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos pedir 2 voluntários que se apresentem. Vou pedir mais um voluntário. Tem mais um voluntário? Eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 25, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. A ceia é o momento em que nós, é um memorial, nós lembramos daquilo que o Senhor fez. Mas para participar da ceia, você precisa primeiro ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa ser batizado. Você precisa estar em plena comunhão com a igreja, local que você serve. E aí, o outro requisito aqui é que você realmente examine-se a si mesmo. A autoavaliação de si não é dos outros, é para você. Então, que neste momento você possa realmente orar, olhar para a sua vida e participar deste momento, se você está dentro desse requisito. Feche seus olhos em oração e que você possa orar neste momento. Assim que você orar, se você que vai participar deste momento da ceia, se coloque de pé. Assim que você orar, você vai participar, se coloque de pé. Os irmãos vão servir os alimentos e assim que você pegar, você pode sentar. Então, assim que a sua oração, se coloque de pé para receber os alimentos. Enquanto isso, vocês vão ouvir um cântico, se coloquem de pé aqueles que vão participar.
vão participar do louvor. Os irmãos podem sentar. Verso 24 diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Orar depois a gente como Pai. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial, onde nos traz a memória daquilo que o Senhor fez por nós. Se entregou um corpo santo, sem pecado, ali naquele madeiro. E esse pão, ó Pai, aqui representando o corpo do Senhor. Esse pão simbolizando, ó Pai, o sofrimento do Senhor ali na cruz por cada um de nós. Eu agradeço, ó Pai, por este momento, onde nós temos realmente este momento para lembrar daquilo que o Senhor fez por amor, como foi pregado a Deus nessa noite. Obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Comamos todos. Verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mover, ora, favor de graça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que privilégio, Senhor, nós temos de poder estar aqui nessa mesa. Nós, meu Pai, podemos ter plena comunhão com o Senhor e com os irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz o em nós. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, que é o Deus que um dia se fez carne, habitou entre nós e, meu Pai, fez pecado por nós, né? Como Teu sangue, meu Pai, derramado naquela cruz, no Calvário, Senhor. O Senhor fez isso, meu Pai, de propósito. Fez, meu Pai, para alcançar o perdido, miserável, pecador, como nós estamos presentes, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por esse sangue. Esse sangue, meu Pai, carmesim, esse sangue, meu Deus, puro, santo, como foi pregado nesta noite, ó Pai, por amor, por somente amor, meu Pai, por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse amor irresistível, um dia Ele me alcançou, cada um de nós, ó Deus. Ó Pai, a pena, meu Pai, de humanidade, que era minha, que era nossa, o Senhor, meu Pai, tomou. O Senhor se fez, meu Pai, pecado por nós, ó Deus, para nos trazer, meu Deus, tão grande e maravilhosa salvação. Ó Deus, nós ficar a noite inteira, que seria pouco para dar tamanha gratidão que nós temos para com o Senhor. Uma vida inteira, ó Pai, seria pouco para agradecer, Senhor. Se o Senhor fizesse por nós, ó Deus. Ó Pai, se conosco nessa mesa, ó Deus, comunhão. Isso quer simbolizar, Senhor, Teu corpo. Vem simbolizar, Senhor, estarmos juntos, unidos, como foi pregado, através da pessoa do Teu Espírito, Senhor. Essa unidade, ó Senhor, te pedimos, te agradecemos por mais essa noite, esse memorial, Pai, de Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Ó Pai, um dia nós estaremos ao Teu lado, estaremos, Pai, naquela verdadeira mesa, Senhor, com a Tua presença maravilhosa, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por habitar, por fazer de nós, meu Pai, os Teus filhos. Nesta noite oramos como herdeiros do Senhor, em nome de Jesus, ora agradecido, Senhor. Amém. Tomamos todos. Amém. Glória a Deus. Só um aviso: na quinta-feira o nosso PG vai ser na casa do irmão Manuel e Fátima. No mês de março será na casa deles e não na minha.
todos serão ali das 7h30 da manhã. Irmãos e irmãs, que o Senhor Deus nos acompanhe, vão em paz. Que o Senhor Deus te dê uma boa semana. Que Deus te guarde. Que Deus te abençoe. Vão em paz e nos vemos. Uns vão ver na quinta, outros vão ver. Não, na quinta não vou ver ninguém, não. Eu estarei aqui na quinta. Mas no domingo à noite estaremos juntos, se Deus quiser. Amém? Que Deus abençoe os nossos visitantes também, sejam bem-vindos, tá bom? Tá? E vamos em paz. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo juntos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, e a comunhão sempre presente, consolador do Espírito Santo do Senhor, esteja com todo o teu povo, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Vou em paz. Temos a comunhão, né? Não vai embora sem comer a pipoca.